versículo 13 ao 17 para a nossa meditação. 13 e 13, isso. Vamos aprender algo muito importante da palavra de Deus, porque a gente sempre pede a Deus para dar uma palavra para essa igreja, e Deus sempre tem nos dado a palavra certa para transmitir para os irmãos aqui neste lugar. Amém? Diz assim o texto sagrado. Todos encontraram? Amém. Então veio Jesus da Galiléia ter com João junto do Jordão para ser batizado por ele. Mas João opunha-se dizendo: Eu careço de ser batizado por ti. Vens tu a mim? Jesus, porém, respondeu e disse: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu. E sendo Jesus batizado, saiu logo da água, e eis que se abriram os céus, e viu o Espírito de Deus descendo como pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz do céu dizia: Este é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Amém? Minhas irmãs, graças a Deus por esta palavra bastante conhecida, mas a gente queremos falar um pouco sobre o batismo nas águas. O batismo nas águas é algo restrito àquelas pessoas que já aceitaram a Jesus Cristo como Senhor e como Salvador. Mas para se batizar, não pode se batizar de qualquer jeito. Para se batizar, não pode se batizar de qualquer maneira. Porque batismo nas águas é o primeiro mandamento que Cristo passou para os seus discípulos, dizendo: Ide, ensinai. Então, antes de se batizar nas águas, a pessoa que vai ser batizada, ela tem que ser primeiro ensinada o que é o batismo. A gente não podemos batizar uma pessoa de qualquer jeito, porque batismo é coisa séria, é compromisso com Deus e é compromisso com a igreja do qual a gente faz parte. Então a pessoa não pode se batizar de qualquer maneira. Não. A pessoa só pode se batizar se Deus tocar no coração para ela se batizar. Ela não pode se batizar porque achou bonito que irmão José foi batizado também. Não. Ela tem que sentir de Deus que realmente está preparada para se batizar. Amém. Para depois não se desviar da igreja, ou então ser batizado e continuar fazendo coisas que não pode um crente batizado fazer. Eu dizendo aos irmãos que a igreja de Deus hoje, ela precisa ser mais ensinada, porque a mensagem de hoje é só bênção, é só vitória, é só prosperidade, é só portas abertas, é só conquista de emprego, é só porta de faculdade aberta. Mas a igreja de Deus, ela precisa ser ensinada como é o caminho para ir morar no céu. Como é o caminho para ir morar no céu. Aí hoje se vê muitos cristãos de qualquer jeito, de qualquer maneira, porque não foram ensinados. Porque hoje, olha, que a gente mais escuta: Deus vai abrir a porta, Deus vai dar uma porta de emprego, Deus vai dar um casamento, Deus vai dar um carro, Deus vai dar uma casa. É bom? É. Mas nós temos que pregar a palavra de Deus da maneira que ela é. E se você obedecer a palavra de Deus da maneira que a gente deve obedecer, não se preocupe com o que está escrito aqui. Deus vai abençoar a sua vida em nome de Jesus. Mas obedeça a palavra de Deus. Porque quando eu obedeço, irmã, a palavra de Deus,
Aí a Bíblia diz que a bênção de Deus é derramada sobre a minha vida. Então, para eu ser abençoado, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Então, irmãos, a gente não pode ser batizado de qualquer jeito. Olha, se estiver fumando, eu não aconselho que se batize. Primeiro deixe de fumar, certo? Porque batismo é coisa séria. É um exemplo, né? Se estiver bebendo, eu aconselho a primeiro deixar de beber para depois se batizar. Se tiver com algum jogo, com algum vício, eu aconselho primeiro a deixar para depois se batizar. E quem é que faz essa obra? É irmão José, é Deus que faz a obra em cada coração. Mas para isso, irmão José tem a responsabilidade de ensinar a palavra de Deus para os irmãos. Porque se irmão José souber e ensinar, os irmãos não vão saber qual é o caminho certo. Se o irmão José tem a palavra de Deus na mão e não ensina a verdade, aí como é que o irmão vai saber qual é o caminho certo? Não tem como. Porque a missão de quem está aqui, minha irmã, na frente da obra de Deus, é de ensinar o povo o caminho certo para ir morar no céu. É de ensinar o povo como é ser crente, o que é servir a Deus, quando pode se batizar e quando não pode. Mas eu não posso pegar a pessoa de qualquer jeito e batizar. Que nada, meu irmão. O irmão ainda está bebendo, se batiza do mesmo jeito. Eu digo, diferente. Não, irmão, deixa primeiro de beber, deixa primeiro de fumar, deixa primeiro esse vício do jogo, da cachaça. E quando você estiver preparado com Jesus e Deus tocar no seu coração, aí eu lhe batizo. Mas eu não posso deixar a pessoa aceitar Jesus hoje e já querer batizar amanhã. Que eu mesmo, irmão, na minha caminhada, estamos para entender? Eu fui batizado com 1 ano de crente. Com 1 ano de crente eu fui batizado. Os pastores não me batizou de uma vez só não. Primeiro deixaram para ver se eu realmente podia coisa séria com Deus e com a igreja. Primeiro deixaram ver se o irmão José estava firme de verdade. Porque se o irmão José estivesse firme, quando Deus tocasse no coração, ele se batizava. Porém, se o irmão estivesse firme, na hora que se batizasse, continuava do mesmo jeito, fazendo coisa que não devia, e quem sabe já estava afastado porque não deu ligança àquilo que fez. Ser crente é assim. Mas o evangelho de hoje é diferente. Que nada, meu irmão, venha como está que Jesus lhe recebe. É verdade, venha como está que Jesus lhe recebe, Jesus lhe perdoa, Jesus lhe abraça. É verdade. Mas se a gente quer se batizar, a gente tem que estar preparado, tem que deixar muitas coisas para poder ter esse compromisso, que é uma coisa séria e não é brincadeira. Verdade. Deixar esse compromisso, irmã, porque é uma coisa séria e não é brincadeira. É brincadeira se batizar? É brincadeira em se batizar? Não, para que a gente se batiza? Para poder tomar a Santa Ceia. Aí como é que a gente vai tomar a Santa Ceia se não é batizado? Primeiro tem que se batizar. Mas primeiro, veja se está preparado para se batizar. Só quem vai tocar no seu coração não é irmão José. Não, quem vai tocar no seu coração é Deus. Quando você vê que está preparado para se batizar, pode se batizar, que é Deus que tocou no seu coração. Mas se tem alguma coisa que impede de descer nas águas batismais, diga primeiro: Jesus, tire isso de mim, e no tempo certo Jesus dá a oportunidade e você se batiza. Mas não se batize de qualquer jeito. Aí eu, quando era dirigente de igreja, dirigia as igrejas, né? Chegou uma irmã, eu quero se batizar. Você pode dar meu nome ao pastor para se batizar? Eu digo, dou, mas primeiro tem que começar com a senhora. Aí comecei a fazer um questionamento, que é a profissão de fé, que a gente chama, né? A irmã bebe, ainda bebe, irmão, então tem que deixar primeiro. A irmã gosta de fumar, demais, irmão, então deixa primeiro. A irmã gosta de jogar jogo, telecena, mega sena, jogo do bicho. Demais, meu irmão, então primeiro tem que deixar. A irmã é casada. Não sou não, irmão. Primeiro tem que casar, para deixar as coisas certinhas. A irmã sabe, né, que a irmã que é crente não pode namorar com quem não é crente, né? Não, eu gosto de quem não é crente. Então, irmã, primeiro tem que se preparar para depois se batizar.
Agora, se depender de mim, a irmã não está preparada para se batizar ainda, porque batismo é coisa séria. Então é isso, irmão. Nós não podemos se batizar de qualquer jeito. Nós não podemos se batizar de qualquer maneira, tá certo? Meu estilo, irmão, de ser crente é aquele estilo mais antigo, que os irmãos obedeciam mais à palavra de Deus, né? Que os irmãos parece que tinha mais respeito às coisas de Deus, né? Hoje, muitos se batizam, aceita Jesus hoje, se batiza amanhã, então tudo fazendo coisa que não deve, está afastado, pintando e bordando, como diz o lado de fora, pintando um 7, mas de quem é o erro? De quem se batizou, de quem batizou? De quem foi batizar. Porque primeiro, antes de batizar, o que a gente tem que fazer é conversar. Fulano e tal, você quer isso mesmo? Fulano, você está preparado para se batizar? Aí de quem é o erro? É de quem se batizou, de quem batizou? De quem batizou, que não conversou com a pessoa e não mostrou que é batido nas águas. Então não é para entender? Para se batizar tem que estar preparado. Só se batize se Deus tocar em seu coração. Não é verdade? Só se batize, minha irmã, se Deus tocar no seu coração. Não se batize porque alguém achou bonito que o batize. Não, só se batize se você vê que está preparado para se batizar. Se tiver alguma coisa que lhe impede de se batizar, aí você pede na oração para Jesus libertar, que Jesus liberta. Mas não se batize de qualquer jeito. Porque batismo é coisa séria. Batismo é nascer de novo, é morrer para o mundo e viver para Deus e obedecer a norma da igreja. Então dá para entender? A minha forma, irmã, de pregar é desse jeito. É ensinando a palavra de Deus. Né? E eu tenho a preocupação de ensinar a igreja. Eu falo por mim, que eu estou prestando conta de Deus, né, irmã? Eu tenho preocupação de ensinar a igreja qual é o caminho do céu. Né? Aí a gente vem com jeito, com amor, com sabedoria e mostrando aonde? Dentro da palavra. Então o que é que nós temos que fazer primeiro? Conversar, ensinar. Olha, meu irmão, batismo é isso. Olha, quando a pessoa passa a se batizar, como ele não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Porque quando a gente se batiza nas águas, irmã, se batiza com o objetivo de fazer a vontade de Deus e de obedecer a norma da igreja. E se não obedecer a norma da igreja, o que é que acontece? É disciplinado, é afastado por um tempo do rol do membro. E nem da Santa Ceia pode participar, porque a Bíblia ensina que não pode tomar a ceia do Senhor indignamente. Então não para entender? Agora qual é o batismo que não pode? O irmão sabe qual é o batismo que não pode? A gente já aprendeu no começo como é o batismo. Mas qual é o batismo que não pode? Eu vou perguntar aos irmãos. Na Bíblia está dizendo que nós podemos batizar criança? Na Bíblia está dizendo que nós podemos batizar recém-nascido? Sabe com quantos anos Jesus foi batizado? Com 33 anos de idade. Com 30 anos de idade. Com 30 anos de idade, Jesus foi batizado. Aí Jesus com 30 anos de idade, ele era o quê? Adulto. Não é verdade? Jesus com 30 anos de idade era o quê? Adulto. Então ele como adulto já sabia o que era certo e errado. Não é verdade? Ele como era adulto já sabia o que era certo e errado. Não é verdade? Mas a criança que nasceu um dia desse, sabe o que é certo? Uma criança que nasceu um dia desse, sabe o que é errado? Só quem sabe é vocês. Só quem sabe é vocês quando a criança está com fome, quando a criança está doente, quando a criança está chorando, quando a criança quer mamar. Vocês que sabem. Mas uma criança que nasceu um dia desse, sabe dizer que está doente, sabe dizer que está com fome, sabe dizer que quer se batizar? Não sabe. Porque pela Bíblia é considerada uma pessoa que é inocente diante de Deus, porque não sabe nada. Né? Quem sabe é a gente que está criando. Oh, meu filho está doente. Que eu estou pegando, está uma febre. Quem é que sabe é a gente, né, irmã? Mas a criança que nasceu um dia desse, sabe o que é batismo? Sabe o que é se batizar? Mas aí batizam em outras igrejas. Por que faz isso? Porque é costume da igreja, mas não está na palavra de Deus. O irmão já encontrou na palavra de Deus Jesus sendo batizado quando era criança? Os irmãos já encontraram dentro da palavra de Deus outras crianças sendo batizadas? Nunca teve e nem vai ter, porque a Bíblia não ensina, né, irmão? Mas faz isso porque é costume de outras igrejas, mas a palavra de Deus ensina.
O que é aconselhável? Olha, eu vou deixar esse menino. O que é aconselhável?